Sabias que a reciclagem contribui para a diminuição significativa da poluição do solo, da água e do ar e que algumas indústrias estão reciclando materiais como uma forma de reduzir os custos de produção? Temos aqui uma ilustre figura que vai se apresentar e dizer o nome e principalmente qual empresa representa. O nome é Luís Silva e sou o dono da Tanzaya. E a Tanzaya tem feito uma série de contributos ao meio ambiente. Como é que explica esta necessidade, esta vontade vossa de ter uma empresa eco-friendly? Ok. Isto vem dos meus tempos em Inglaterra, em que sempre nos envolvi com questões do ambiente, reciclagem, upcycling. E quando vim abrir a empresa aqui, sempre tive a ideia de que a empresa devia ser parte da sociedade e parte do meio ambiente. Então não é só uma questão de ter uma empresa, é uma questão que temos uma responsabilidade para com a sociedade que está à nossa volta e com o ambiente. Então a ideia sempre foi essa. E a partir de quando viemos agora para os novos escritórios, tivemos essa oportunidade de começar a pôr essas coisas em prática. E mesmo em relação à responsabilidade, o que nós mais vemos são empresas que fazem esta tal responsabilidade social de forma esporádica. Uma vez ao ano, em cada evento, e vocês fazem isso de forma contínua. Como é que explica isso? Qual é a vantagem deste contributo contínuo que vocês fazem? A ideia mesmo é essa. A ideia é até mesmo fazer parte dos estatutos da empresa, que somos uma empresa que quer causar um impacto positivo no ambiente. É difícil fazer tudo ao mesmo tempo, mas aos poucos vamos tentar fazer isso e de maneira também que as pessoas, quando nos visitarem, começarem a ter essa ideia e perguntar: mas estas secretárias ou esta mobília, esta atividade vem de onde? Então, a partir desse contacto, quero que as outras empresas comecem a ter mais ou menos a mesma ideia e tentar gerar um pequeno movimento de que leve que cada empresa faça parte disso, de uma coisa contínua, não fazer só por fazer, porque é bonito e fica bem. Eu quero que toda a gente aqui na empresa sinta que isso é uma parte integrante da nossa cultura, vamos assim. E quais são as vantagens? Quando as pessoas vêm cá ter, quando os clientes vêm cá ter, qual é o feedback que tem normalmente dos clientes sobre isso? O feedback é positivo, no sentido que eles vêm, gostam e não, as pessoas não pensam que podes fazer uma coisa bonita e uma coisa prática a partir de, vamos dizer, upcycling ou recycling. A ideia mesmo é essa, mostrar que, uau, quer dizer, podes fazer um escritório agradável, um sítio de trabalho muito bom, com essas ideias. Não precisas fazer tudo, cada empresa há de fazer à sua maneira, mas normalmente é sempre uma boa surpresa. Quando vêm, querem saber onde é que fomos fazer, quem faz, como é que podem fazer a mesma coisa. E a ideia agora, que estamos a avançar com o nosso marketing, é fazer isso também parte integral do nosso marketing. Não só vender os nossos serviços, mas vender a ideia de que somos uma empresa responsável para com a sociedade em que vivemos. Como não podemos construir uma geração consciente sem falar das organizações e das empresas no geral, nós temos aqui dois especialistas, consultores, que nos vão desvendar um pouco o mistério à volta dessas organizações e de que forma esta organização ou qualquer outra organização pode entrar para a questão ambiental. Como é que nós podemos fazer esse link? E claro, não tem como falar disso sem falar com pessoas que sabem desta matéria. E tenho aqui dois convidados super especiais. Vou começar pelas meninas, pelas mulheres. A Cristina Maldonado, que é consultora, que nos vai trazer uma série de questões, de aspectos que nos interessam na questão ambiental. E temos o Joseph Nota, também consultor. É de questões ambientais que nós queremos conversar. E claramente nós não podíamos trazer-vos aqui para não falar de questões ambientais. Como é que nós podemos fazer essa associação entre as organizações e as questões ambientais? Se calhar poderíamos começar por tentar trazer a definição do que seria a responsabilidade social e fazer o link com a responsabilidade ambiental. Bom, eu costumo sempre trazer a noção do que é responsabilidade social e costumo sempre por começar por explicar o que é isto de responsabilidade. O conceito de responsabilidade, e jogando o jogo das escondidas das palavras,
responsabilidade tem duas palavras escondidas lá dentro, que são as seguintes: resposta mais habilidade. Então, o conceito por detrás é que resposta é que nós damos aos desafios que a vida, a sociedade, enfim, aos nossos desafios. Que resposta é que nós damos aos desafios que nos são colocados, utilizando para isso todas as nossas habilidades. Então, nós desenvolvemos esta responsabilidade, dando essa resposta, e quando passamos para a responsabilidade social nas organizações, tem a ver com que resposta é que as organizações dão aos desafios que a sociedade lhes coloca, utilizando para isso tudo o que são as suas habilidades internas, os seus recursos, as suas capacidades. E quando falamos das suas habilidades e capacidades, é das pessoas que compõem a organização. Então, quando falamos desta questão de responsabilidade social das organizações, estamos aqui a colocar o seguinte: as organizações devem retribuir à sociedade, de alguma forma, o facto da sociedade lhes dar uma oportunidade de operarem, de ganharem dinheiro, porque é para isso que as organizações existem, é para ganhar dinheiro. Portanto, como é que as organizações vão retribuir e responder aos desafios da sociedade onde estão inseridas, colocando para isso à disposição dessa mesma sociedade as suas capacidades, das suas pessoas. Se passarmos para a parte de responsabilidade social ambiental, hoje em dia a geração C não é só uma geração C em termos de jovens, como tu mobilizas, deve ser também uma geração C organizacional. Em que sentido? Cada vez mais as organizações devem ser responsáveis pelo meio ambiente, ter essa preocupação de preservar, reconstruir e não destruir e ter um impacto negativo, porque no fundo as organizações são feitas por pessoas que vão viver e coabitar com esse mesmo ambiente, não é? Então acho que, começando por aqui, temos um conceito que acho que pode ser uma base de partida para uma discussão. Mr. Joe. Como não havia deixado de ser, eu sempre, em quase todos os programas em que estamos e discutimos, eu sempre gosto de frisar uma coisa. Não sou muito conceitual, sim, porque eu acho que o conhecimento e os conceitos são algo que estão constantemente em construção. Em evolução também. Exatamente. Porque, como disse, muitas das vezes os conceitos são definidos em função de um determinado paradigma ou visão ou modelo de abordagem, seja como queira. Mas nenhum outro é melhor do que o outro. Claro. Isso deve frisar. Mas temos que ter sempre algum elemento para definir balizas e ajudar-nos a compreender aquilo que vai ser a nossa abordagem. Eu não fugiria muito do que a Cristina falou relativamente à responsabilidade social. Para mim não seria mais do que as organizações procurarem manter o equilíbrio do meio em que atuam. É verdade que ao implantarmos uma organização ou uma empresa num local, há sempre a possibilidade de haver algum desequilíbrio. Quando falamos de desequilíbrio, não estamos só a falar do ponto de vista de natureza, mas do ponto de vista de toda a cadeia de valor. Então, a organização tem que procurar tentar manter este equilíbrio. E manter este equilíbrio seria, de alguma forma, não só em termos de rever os processos, mas também os valores que a própria organização defende. Uma das coisas que eu penso, e às vezes até critico muito, é que digo, olha, as organizações têm que funcionar a pensar nas pessoas do amanhã. Não é só pensar no lucro hoje, mas pensar nas pessoas do amanhã. E depois também não vale a pena pregoarmos, falarmos da questão do meio ambiente, se isso não faz parte de valores e da cultura da própria organização. Então são elementos que vamos aqui discutir e de alguma forma vamos perceber como é que funciona isso do meio ambiente dentro da organização. É muito para além, para mim, daquilo que é a minha acepção, é muito para além do que pensarmos na questão da responsabilidade social. Já me chamou a atenção uma questão que coloca aqui, os valores à volta da própria instituição e da organização.
É preciso que a organização tenha descrito ou na sua concepção um valor atendente ao ambiente para ele começar a olhar para a questão ambiental como preocupação? Muito mais do que estar escrito, é preciso que a organização viva isso, sinta esta necessidade de viver isto. Isto é importante. Eu penso que, e é uma questão muito interessante, eu penso que deveria haver sempre um valor específico quanto ao meio ambiente. No entanto, a maior parte das organizações gosta de acreditar que são ambientalmente responsáveis, gostam de acreditar que o fazem e normalmente isso aparece enquadrado num valor que tem a ver ou com ética ou com responsabilidade, tipo nós somos responsáveis pelas pessoas. Mas não aparece como um valor em si, separado e bem claro. E deveria aparecer, eu iria até um pouco mais longe. Eu penso que deveria aparecer algo semelhante, algo ligado à transparência da responsabilidade ambiental, porque isso tem a ver com ética, fazer a coisa certa, mesmo quando ninguém está a ver. Então, a maior parte das empresas gosta de dizer e de apregoar que são ambientalmente responsáveis, mas depois, por trás, às escondidas, naquelas zonas que ninguém vê, que ninguém conhece, nas zonas mais remotas, têm um impacto tão negativo no meio ambiente. Se formos para setores como, por exemplo, os setores mineiros, os setores do oil and gas e outras indústrias que tenham que trabalhar com matéria-prima direta, estamos a falar de empresas que têm impactos muito negativos no meio ambiente, mas muito escondidos. E, portanto, eu acredito que seria muito interessante começarmos a ter um valor específico sobre o meio ambiente, como é que nós nos comportamos, o que é que nós fazemos para preservar de forma transparente o ambiente onde estamos inseridos e educar as nossas pessoas também. Pois, já nesta questão mesmo de chamar a atenção às organizações, se calhar seria mais interessante se eles começassem a perceber de que forma as organizações podem contribuir positivamente. Se calhar trazer-vos alguns exemplos de situações, de questões, de formas que estas empresas, organizações possam contribuir, porque temos que sair desta linha da responsabilidade social como um favor. Sim, não é um favor, é assim, por isso é que eu sei que conceptualmente, mas é importante nós definirmos conceitos, porque se tivermos todos o mesmo conceito, vamos todos partir da discussão, para a discussão com base na mesma linguagem. Os conceitos servem para nós adquirirmos uma linguagem comum. Sim, mas não te fiz nisso, o que eu queria se calhar era a questão metódica, não ter todo o desenho. Para não ficarmos a discutir conceitos, era só para deixar claro que há várias perspectivas da abordagem. A nossa abordagem hoje, enfim, assumimos que veio por aqui. Eu penso que, a nível da responsabilidade das empresas, deve ser prática, deve ser real e não é um favor, e isso é outra coisa que eu trabalho muito quando falamos dentro das organizações, não é um favor que as organizações estão a fazer para a sociedade. Ajudar escolas, crianças, etc., não é, e desculpa, já sabes que eu sou brutalmente honesta naquilo que eu penso e que digo, não é um favor para estar a ajudar pessoas mais desfavorecidas e para estarmos todos a tirar a fotografia dos bonzinhos. Não, é mesmo, nós somos responsáveis porque as comunidades proporcionam às organizações a oportunidade de operar, de ganhar dinheiro, de terem rentabilidade, de receberem os seus dividendos. Então, e de serem empresas. Portanto, é algo que faz parte desta relação. A relação implica sempre dois lados. O que um dá e recebe e o que o outro dá e recebe. Portanto, esta retribuição deve fazer parte da construção da relação da empresa com a comunidade. Portanto, não é favor nenhum, é não mais do que, no fundo, partilhar recursos, partilhar competências e fazer com que as comunidades cresçam e também se desenvolvam. Porque só com o crescimento comum é que as empresas também crescem, não é? Portanto, sim, acho que podemos dar alguns exemplos concretos. Olha, muito mais do que isso, eu podia dizer que
as organizações não têm que olhar para os seus clientes simplesmente como um meio envolvente, mas também os clientes internos, as pessoas que estão lá internamente. Até muito mais do que antes de olhar para fora, tem que olhar para dentro e começar a discutir e a desmistificar a coisa internamente. Só assim que a organização consegue ir para fora e ter sucesso. Agora, se a organização está preocupada em olhar para fora e não para o que está a fazer dentro, então dificilmente ela consegue passar a mensagem ou mostrar que acho que vamos concordar nesta. Ainda bem que chegamos a um consenso. Acho que vamos concordar. Mas e neste processo, os colaboradores destas empresas, destas organizações, de que forma eles podem entrar nesta responsabilidade social e responsabilidade ambiental e trazer alguma vantagem para as empresas, respeitando as questões ambientais, os colaboradores das organizações? Olha, o grande problema hoje que se depara, e é uma coisa que já vem de um tempo, bastante tempo, é que as organizações, algumas, olham para a questão ambiental como uma discussão supérflua, uma discussão sem necessidade. Temos que acabar com isso. Exatamente. Este é o primeiro ponto. E olham para isso também como um elemento que só lhe vai provocar custos. Só lhe vai provocar custos, então se lhe vai provocar custos e ele quer ganhar mais, quer vender mais, então não quer olhar para esse aspecto. Mas hoje o que se impõe é que nós temos que olhar para o futuro, para a geração de futuro. Como é que nós hoje estamos e como é que estamos a caminhar. É verdade que o desenvolvimento, a evolução é necessária, mas não tem que ser a todo custo. Nós temos que definir balizas. Nós hoje reclamamos que temos problema da água, por exemplo. Nós quase que não temos indústrias cá em Moçambique. A maior parte das organizações são de terceiro setor, são prestadores de serviço. Mas se nós vamos para esse tipo de organizações e vermos o que é que fazem relativamente a como gerem, por exemplo, a água, como gerem a energia, como lidam o lixo interno, o papel, vai ver efetivamente que não existe nenhuma prática concebível pela organização e algo que a organização impõe ou tenta passar como valor para as pessoas que estão internamente. Então, aí já nós trazemos um problema de base, que internamente não há valores. Então, se não há valores, fica dito pelo não dito. Então, vamos falar de meio ambiente, sim, continuar as conversas. Exatamente. Mas internamente não estamos a fazer nada e as pessoas continuam a fazer o errado. Então, isso é uma coisa que se devia chamar a atenção. Por isso que a Cristina aqui estava a dizer, olha, seria importante que as organizações tivessem como valores internos, escrito taxativamente, a falar de algo relativamente ao meio ambiente. Depois ver como é que a própria organização pode se capitalizar de forma a executar e fazer com que as coisas aconteçam. Se estas organizações se preocupam mais com os ganhos, a questão financeira, como é que nós poderíamos trazer este conteúdo ambiental, este cunho ambiental, também em paralelo trazer alguma vantagem em termos financeiros? Olha, acho que toda a gente sabe que eu de vez em quando participo contigo nas atividades É a geração C. Da geração C, não é? Dando exemplos muito concretos e até relativamente à parte económica. Eu, quando comecei a trabalhar em desenvolvimento organizacional, houve uma coisa que eu aprendi quando fui, enfim, fazer as minhas acreditações e que eu nunca mais me esqueci e que me guia até hoje, que me orienta até hoje. As pessoas que, como nós, trabalham com empresas e com pessoas dentro de empresas, temos uma responsabilidade acrescida de gerar mudança na sociedade através do nosso trabalho dentro das organizações. Sim. E é uma responsabilidade muito grande, porque a partir do momento em que as pessoas que estão dentro das empresas têm acesso a determinado tipo de formação, informação, capacitação, elas levam isso com elas para a sociedade. Então aqui começamos a ver que a organização é muito responsável pela mudança de fora a partir de dentro. Então, dando um exemplo muito concreto, nós apanhamos, eu não sei quantas toneladas de lixo cada vez que há uma ação, e apanhamos muitas garrafas de vidro de bebidas de marcas conhecidas, são toneladas de garrafas de vidro, são toneladas de latas, de garrafas de plástico, etc. Eu acredito que as pessoas que deitam isso no lixo, no chão, e que deixam isso na praia, são pessoas que trabalham dentro das organizações e que muitas delas, de certeza, que trabalham
dentro da organização da marca da garrafa Muitas que nós vezes. apanhamos. Muitas Não é? vezes. Então, quando tu tens esse exemplo em que as próprias pessoas que deveriam vestir a camisola da tal marca e que deveriam dar o exemplo de ter um comportamento cívico, consciente, a tal geração C, são os primeiros a deitar para o chão a marca que onde eles próprios trabalham, eu penso que aqui é o primeiro exemplo concreto. O que é que essas marcas fazem? Como é que elas apoiam essas atividades voluntárias? Como é que elas apoiam inclusivamente a recondução do lixo que é apanhado? Como é que elas apoiam, e não é pôr meia dúzia de caixotes do lixo na marginal que vamos resolver o problema. Isso é para ficar bonito na fotografia da empresa. Isso é para ficar bonito e dizer que estamos a fazer alguma coisa. Não serve de nada pôr caixotes do lixo se não educas as tuas pessoas dentro da tua organização e mais, se não os transformas em embaixadores da tua marca de uma forma cívica, consciente. E dizerem, quando estiverem nesses grupos a desfilar, não é? À sexta-feira ou sábado, se eu trabalho numa marca, eu quando estiver a desfilar com os meus amigos, eu não vou deitar para o chão e eu não vou deixar que à minha volta façam também, isso. Um marketing positivo da própria marca. Exatamente. Mas para isso, as marcas podem transformar lixo em recursos, podem transformar lixos até noutras coisas que tenham rendimentos para as próprias comunidades, mas para isso é preciso haver vontade e consciência das próprias pessoas que trabalham dentro das marcas. Portanto, eu penso que isto é um exemplo concreto do que é preciso ser feito e da falta de consciência que as pessoas têm quando fazem este gesto inconsequente. É só mais uma garrafa. Não, não é só mais uma garrafa, é a marca que eu defendo, é a marca onde eu trabalho, é a marca que eu visto. E isto de fazer só marketing bonito não tem um impacto positivo, não tem. duradouro, sustentável. E já pegando esta questão que a Cristina coloca e muito bem, a Gaja, ela traz um relato vivido de algumas ações, que nós temos reparado que as empresas ou as organizações fazem, até respondem, eu faço responsabilidade social, responsabilidade ambiental uma vez ao ano. Quando temos um evento, nós estamos lá e fazemos a foto bonita. Sim, mas quando vamos pedir apoio para fazer ações mais sustentáveis, não há orçamento, não há vontade e não há resposta. Precisamos sair disso. Completamente. Como é que nós vamos sair disso? Para mim, o grande problema centra-se no fato de acharmos que isto é modismo. Sim. Falar da responsabilidade social, falar da questão ambiental como algo modismo. Por isso mesmo que surgem situações como fazer uma campanha, ir a recolher o lixo à praia uma vez ao ano, fazemos uma foto e publicamos lá no website, está tudo bonito. Mas às vezes esquecemos, por exemplo, vou dar um exemplo, que a nossa empresa vende um determinado produto e que este produto é fruto, do ponto de vista de processamento, é fruto de má utilização do meio ambiente. Então isso nós ignoramos. O que estamos preocupados simplesmente é vender o nosso produto e também pormos a nossa imagem toda ela bonita de que nós preocupamos com o ambiente, o que não deve acontecer. A questão do problema ambiental tem que ser uma coisa partilhada por todos. Quando digo partilhada por todos, organizações, as pessoas, associações, as crianças, a escola, o governo, por todos. Porque o planeta é nosso, é de nós todos. E nós todos temos, exatamente, e nós todos temos uma responsabilidade pelo planeta em que estamos e temos que zelar pelas pessoas que virão no futuro. E nós não estamos a agir assim. Porquê é que não estamos a agir assim? Porque grande parte das pessoas olha para isso como se fosse uma conversa fiada, entre aspas, desnecessária. Mas não é desnecessário. Eu há pouco tempo acompanhei um caso de um simples jardineiro que ele usava pesticidas para as plantas e acabou descobrindo uma doença, começou a ter problemas de pele e de cancro, e acabou descobrindo que estava a usar um pesticida que era nocivo exatamente para ele. E ele acabou tendo cancro graças àquele pesticida, que é o glifosato. E ele tentou uma ação judicial e ele acabou ganhando em primeira instância e a empresa recorreu para uma segunda instância. E ele voltou a ganhar numa segunda instância. Então, isto para mostrar que o problema do meio ambiente
é um problema de todos. Se nós estamos hoje a olhar a empresa para onde está a vender, as empresas vão vendendo, logicamente. Mas se as empresas tivessem a noção de que, olha, eu não vendo produtos que não sejam amigos do ambiente. É minha responsabilidade como empresário não vendo este tipo de produtos. Existem outras opções, simples e baratas. Então vou atrás dessas opções simples e baratas e começar a tentar expor e vender ao mercado. É verdade também que quando as coisas são novas, as pessoas não conhecem, é um certo receio. Mas é preciso que a pessoa invista também numa campanha forte de marketing para que as pessoas possam saber que existem outras opções e muito mais baratas e sustentáveis. Então, aí nós conseguiríamos mudar as coisas. Se tivermos consciência, nós todos, de que a questão do meio ambiente é responsabilidade de todos, não de alguns, e não é modismo e não é estilo. Nós aqui, para fechar o programa, sempre pedimos aos convidados que deixem dicas ou boas práticas ambientais, ou algo que tenham feito e queiram partilhar com as pessoas aí de casa. O que é que querem aqui nos dar como ensinamentos, como exemplos bons de boas práticas ambientais? Que tenham participado, que conhecem? Lembro-me que já conhecia até, para falar de 97, 98, já conhecia o senhor lá da Salubridade, do Conselho Municipal, porque todos os fins de semana nós organizávamos campanhas para ir limpar a praia da Costa do Sol. E continuam a fazer isso? E a praia da Catemba. E continuam a fazer? Não continuo a fazer isso, mas continuo a fazer outras coisas também interessantes, que de alguma forma envolvem o meio ambiente. O mais importante também não é efetivamente ir limpar a praia. O mais importante é termos consciência de que podemos contribuir de alguma forma para que o ambiente seja bom. Um deles é esse que eu dizia. Vai comprar um determinado produto, procura se informar. Até que ponto este produto, o processamento ou o produto acabado passou por um processo de certificação relativamente ao ambiente, obedeceu os padrões ambientais. Se nós encontrarmos isso, isto é uma grande vitória para a proteção do ambiente. É uma ajuda e tanto. Isso. Então é uma coisa que se não quer ir a catar lixo, não quer ir plantar árvore, mas tem outra forma de fazer. Ou então que não passa suja por isso. também. Estamos a pedir não sujar. Não precisa limpar desde que não Desde não suje. Olha, vamos dizer, estamos a pedir não sujar. Estamos a pedir não sujar mesmo. Senão vai ficar aquela tua de afastar-te também do grupo. Não, estamos a pedir não sujar. Eu disse não limpar, Não então sujar. enganei-me. Estamos a pedir não sujar. A dica que eu deixaria é comecem por fazer vocês próprios aquilo que melhora. Isto tem a ver comigo como ser humano. Cuidem-se. Se cuidam como pessoas, cuidem também do espaço onde estão, porque isso faz com que a vossa vida seja melhor, a de cada um. Então a dica que eu deixo é não atirem coisas pelas janelas dos carros. É horrível. Querem ir desfilar para a praia à noite? Está ótimo. Leva o saco, põe as garrafas, deixa no contentor. Portanto, há vários pequenos gestos que, se todos fizerem, tudo fica melhor. Então a dica é: sejam responsáveis por vocês próprios primeiro e depois sejam responsáveis socialmente, ambientalmente, e sejam uma geração C, cívica e consciente. Muito obrigada, Jorge. A dupla do bom barulho. Isso é muito bom. E obrigada aos telespectadores. Já sabe, sendo organização, a responsabilidade não é um favor. Todos nós temos uma responsabilidade com o meio e podemos fazer alguma coisa por ele. Faça parte da geração C, contribua de alguma forma com a empresa, com um grupo, faça alguma coisa pelo meio, porque nós estamos todos inseridos no meio e precisamos dele. Até a próxima.